Fala, meus amigos, vamos dar continuidade ao vídeo, tá? Eu já fiz o vídeo 1 a respeito dessa tese de mestrado, tá? Da Escola Superior de Teologia, que tá aqui. E aqui nós temos o programa de pós-graduação em Teologia. E hoje a gente vai ficar com a parte que ele fala sobre a cosmologia hebraica, tá bom? E o autor aqui é o Tiago Valentim Garros, tá? Só que antes de falar a respeito dessa tese, mais uma vez eu venho aqui falar com vocês o seguinte, ó. O movimento criacionista e a sua hermenêutica. Olha só isso aqui, ó. Possibilidades de diálogo entre a teologia e a ciência evolucionista. Tá bom para você aí? Ó, possibilidade de diálogo entre teologia e ciência, isso aí nós defendemos, tá? Nós, como defensores da cosmologia bíblica, do real formato da Terra, a gente sabe que a ciência, de fato, nós somos a favor, tá? O que nós questionamos da ciência é o que ainda deixa a desejar, principalmente em experimentos empíricos, tá? A gente não acredita em qualquer coisa que venha a ser apresentado, tá? Somos extremamente questionadores, tá? Mas não, pô, o que o cara, na Escola Superior de Teologia, no programa de pós-graduação, um mestrado, ele está querendo a possibilidade de diálogo entre teologia e ciência evolucionista. Imagine, o campo da ciência que tenta tirar Deus da equação o tempo todo, no Big Bang, no darwinismo, no evolucionismo de modo geral. É esse ponto científico que o cara quer um diálogo junto com a teologia. E a gente vai analisar vários trechos em vários vídeos sobre esse trabalho aqui. Beleza? Trabalho de 2014, tá? Aqui eu vou logo para o índice, tá? Cadê? Aqui, deixa eu ver. Ainda tem essa parte aqui também, ó. Olha só que interessante. Trabalho de teologia, de mestrado. Vocês têm noção, velho? Deus escreve. Olha só a referência que ele coloca aqui, ó. Deus escreveu, de fato, 2 livros. E não apenas um. É claro, estamos todos familiarizados com o primeiro, a saber, a Escritura. Mas ele escreveu um segundo. Esse ele aqui, ó, tinha que estar com a letra maiúscula. Então, para você ver que já é de desconfiar. É uma tese de mestrado. Esse erro aqui não é aceitável não, velho. Então você vê que o cara, ele não considera Deus como uma verdade absoluta, tá? Mas ele escreveu um segundo chamado Criação. Quem disse isso? Francis Bacon. Se bem que aí agora, né, analisando esse ponto, realmente foi falha minha, né? Que na verdade essa frase aqui foi dito por Francis Bacon e ele não considerava Deus, né? Então realmente esse ele aqui foi proposital, tá vendo você? Tá? Então, Francis Bacon, rapaz. Francis Bacon é aquele cara que influenciou Darwin, né? Vamos ver aqui rapidinho. Só pra gente analisar aqui. Francis Bacon. Wikipedia aqui, ó. Francis Bacon foi um dos maiores influentes. Francis Bacon foi um dos mais conhecidos e influentes. Rosa Cruzes. Rapaz, eu não acredito, velho. Wikipedia, viu? A parte mais básica da pesquisa. Francis Bacon foi um dos mais conhecidos e influentes Rosacruzes e também um alquimista, tendo ocupado o posto mais elevado da Ordem Rosacruz, o de Imperator. Rapaz, o que Francis Bacon defendia? Aí entra, velho, aquela questão, né? Bacon, ele foi um dos que influenciou Darwin, né? Eu acho que Darwin, se eu não me engano, ele fez algumas mudanças básicas na teoria. Mas olha só o que Bacon defendia. Vamos ver aqui, ó. O legado de Francis Bacon. Ele é considerado um dos pais fundadores do método científico moderno, claro, né? Entre suas obras destacam-se Novum Organum,
de 1620, onde apresenta o método indutivo e os ídolos da mente. Instauratio Magna, projeto inacabado que visava reorganizar todo o saber humano. Interessante, viu? Vou pesquisar sobre isso aqui para a gente poder fazer mais vídeos, né? Os 4 ídolos de Bacon. Em sua teoria, os ídolos classificam-se em 4 categorias: ídolo da tribo, da caverna, do foro e do teatro. Depois a gente vê isso aqui, tá? Mas eu gostei dessa informação aqui, ó. Então quer dizer que Francis Bacon, ele era um Rosa Cruz, né? Interessante. Como os caras estão em tudo, né, velho? Como os caras estão em tudo. Aí a gente que vê isso e expõe, né? E mostra como que a ciência satânica tá instaurada, né? Aí as pessoas falam que a gente tá vendo o diabo em tudo. Mas fazer o que, né? Graças a Deus, eu particularmente não estou interessado e não ligo para as críticas, né? Sobre o meu ponto de vista bíblico, se eu sou terraplanista, se não sou, tá? Isso aí pra mim é indiferente. Eu tô aqui para passar a mensagem. Sumário, né? Nós já fizemos um vídeo, ó, sobre esse ponto aqui, tá? Terraplanismo e geocentrismo, página 23, foi o vídeo que eu fiz. Não é live não, tá? Foi um vídeo. E agora a gente vai ver essa parte aqui, ó, na página 94, que tá aqui, ó. A cosmologia hebraica, porque eu quero ver o que é que ele fala sobre a cosmologia hebraica e depois a gente vai analisar vários pontos dessa obra aqui e a gente vamos fazer uma sequência de vídeos sobre essa obra aqui, beleza? Então já deixei pronto aqui na parte sobre a cosmologia hebraica, ó, página 94, tá aqui, certinho? Então vou puxar um pouquinho mais para cá. Que é essa parte aqui, ó, cosmologia hebraica. Vamos lá. Deslocando nossa atenção para o universo físico descrito no relato da criação, vemos que o mito hebreu, ó, ele já vem criticando aqui, ó, dando uma cutucada, né? O mito hebreu apresenta uma descrição do cosmos estendida exatamente como os outros povos do Oriente Próximo antigo entendiam. É o estado da arte, da ciência antiga. Outros relatos da criação, além do Enuma Elish, evidenciam um universo com a mesma estrutura que veremos aqui. Vamos atentar para esta concepção a partir dos primeiros 19 versos do Gênesis 1. Ó, vai ficar interessante, viu? Ele vai analisar a primeira página da Bíblia, tá? Que é toda a criação. Certo? Nas pesquisas, deparei-me inclusive com uma profunda análise linguística sobre a perspectiva da semiótica estrutural greimmasiana. A verdade da criação, uma abordagem estrutural do Gênesis 1, 2, São Leopoldo. Aqui ele vai dar umas notas de rodapé aqui de boa. E aqui, o que é que temos aqui? Ele vai colocar, no princípio Deus criou... aqui vai ser os 19 versículos, né? E depois ele vai dar a opinião dele. Vamos ler aqui juntos, né? Que todo mundo já conhece. Bora ver o que é que está aqui no Gênesis 1:6, tá? Se ele vai colocar a palavra expansão ou firmamento. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra, né? Primeiro tópico aí, já dando um geral, né? De que Deus é o criador de tudo. Ora, fiz alguma coisa aqui. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo. Lembrando que a palavra abismo aqui significa águas profundas, tá? E um vento de Deus pairava sobre as águas. Tá vendo? Pairava sobre as águas, porque o abismo aqui, na verdade, são águas profundas, tá? Deus disse, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e o Deus separou, e Deus chamou, Aqui, Gênesis 6. Deus disse, haja um firmamento, beleza, no meio das águas, e que separe as águas de águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento, que separou as águas que estão sob o firmamento, abaixo, das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou ao firmamento céu.
Houve tarde de manhã, segundo dia, Deus disse, nanã. Então nós temos aqui toda a criação. Deixa eu ver aqui o Gênesis 1:14, se ele colocou a palavra luzeiros corretamente, tá? Deixa eu ver aqui. Gênesis 13:14. Tá aqui, ó. Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que sirvam de sinais tanto para as festas quanto para os dias e os anos. Ó, tudo certinho. Que sejam luzeiros no firmamento do céu, tá vendo? Para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 luzeiros maiores, o grande luzeiro para governar o dia, que é o sol, e o pequeno luzeiro para governar a noite e as estrelas. Deus os colocou, ó, no firmamento do céu, exatamente, ó, no caso aqui dentro do firmamento, né, para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, para separarem a luz de treva, e Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, o 4º dia. Beleza, aí ele para aqui, né, no 4º dia, porque o 5º, ele vai criar, se eu não me engano, os grandes monstros, né, e o 6º, o ser humano. E os animais também. Então ele ficou nessa parte aqui da criação do mundo especificamente, tá? Esta representação do universo é amplamente conhecida pela literatura do Antigo Oriente e é comumente referida pelos estudiosos como universo tripartido. Tier Universe, Tier Story Universe na língua inglesa. O universo teria 3 reinos ou domínios: céu, terra e mundo dos mortos. Sheol ou Hades. É isso aí mesmo. Porque, como já deixei a cosmologia separada, né? Seria isso aqui, ó. O céu, que é o firmamento. Ao firmamento Deus chamou de céu. A terra e o Sheol, que está aqui, ó. Que seria a morada dos mortos, né? Inclusive o próprio Enoque também no seu livro menciona, quando ele está viajando com os anjos, o anjo leva ele até a morada dos mortos, beleza? Ele fica maravilhado, espantado ali com quão tenebroso é aquele local. Então aqui está a cosmologia bíblica, tá bom? Aqui é minha Bíblia, tá, pessoal? Todo mundo já aqui me acompanha já sabe. Você que é novo no canal, fique sabendo aqui, tá? Que eu tenho uma Bíblia com essa cosmologia aqui já preservada, tá? Que é a Bíblia do Obreiro. E eu tenho uma outra Bíblia também que mostra a cosmologia preservada. É um acervo maravilhoso aqui, depois de muitas pesquisas. Pessoal, se inscrevam no canal, viu, pessoal? Tá aqui, ó. Se inscrevam no canal. Já estamos aqui, ó, com 6.037 inscritos, 640 vídeos, tá? E nós estamos também com um projeto maravilhoso que está dando muito certo, que é o projeto de entrevistas, tá? Então amanhã nós vamos ter o Brenner, no caso dia 17, né? Não sei que dia você vai estar vendo aqui, dia 17 de setembro. Eric Guedes já teve aqui, Fake Flip, o Alan Multidiversional, Jimenez, Samuel Trovão, o Wallace Martins, Bruno Alves, Ale, né? Moré Fábio Pires, ou seja, a esposa ó, do Humberto Voltz, e muitos, né? O Rômulo e tantos outros aqui, beleza? Além dos ao vivo, nós temos também os vídeos do canal. Então se inscrevam, porque é interessante, né, velho? Curta, comente, compartilhe, beleza? Aqui nós temos alguns vídeos interessantes para vocês. Então tem que apoiar, né? O universo teria esses 3 domínios, tá? Ou 3 reinos. Abaixo uma representação gráfica de como o cosmo era entendido a partir desse modelo. Ó, ele vai trazer aqui uma imagem, tá? Vamos ver aqui. Olha só. Interessante. Ó. Céu dos céus, morada do Altíssimo, ó. Águas acima do firmamento e a terra submersa em águas. Tá tudo certinho aqui, tá, pessoal? Então o cara tá sendo pelo menos sincero em não distorcer. Aqui ele ainda colocou uma imagem bacana. Vou olhar a referência daqui a pouco, porque ele bota tipo a Jerusalém aqui em cima, né? Da água. O sol dentro do firmamento, né? As estrelas. E a terra circundada por águas, tá? Os pilares do céu, que é essa parte aqui, ó.
das extremidades, que no caso aqui está representado como montanhas, tá? Ó, bacana. Então tá tudo certinho. Sheol, a morada dos mortos, né? Representado aqui também, certo? Vamos lá, figura 7. Universo tripartido conforme entendimento do povo hebreu. Desenho de Kenneth Cooley. Eu vou pesquisar isso aqui depois. Quem foi essa pessoa aqui? Aqui é tudo ao vivo, tá, pessoal? Aqui não tem negócio de besteira, não. Aqui é pra ver... Pera aí. Quem foi esse cara? Kenneth Cooley. Editor. Rapaz, aí eu vou ter que fazer uma pesquisa depois mais detalhada para eu ver quem é essa pessoa aqui, beleza? Mas tá tudo certinho ali na cosmologia, pelo menos, né? Uma figura, ele poderia pegar aqui, eu acho que a única crítica que eu faria aqui nessa obra aqui seria o seguinte, ele poderia pegar uma cosmologia, né, hebraica, original, como essa aqui, e ter colocado no trabalho dele, né? Ao invés de um desenho de uma pessoa que a gente basicamente não sabe de quem se trata. Nessa figura podemos ver claramente os elementos que compõem a visão bíblica do universo, comum aos povos antigos do Oriente. Eu estou percebendo que toda hora que ele fala de formato de terra, cosmologia bíblica, ele sempre está direcionando a comum aos povos do Antigo Oriente. Provavelmente ele possa aqui fazer alguma coisa a respeito de que o povo hebreu plagiou, né? Não sei. Ou trazer o entendimento, como eles costumam fazer, né? Para criticar a questão da cosmologia bíblica e o real formato da Terra. Ele pode trazer aqui algo para menosprezar o entendimento, né? Não tinha conhecimento na época e tal, não tinha tecnologia. Geralmente são os mesmos argumentos. O cara citou Francis Bacon ali na... Então, a gente já está calejado de como é que funciona. Antes de analisar alguns aspectos, é importante salientar o seguinte. Essa descrição do mundo e do cosmos é perfeitamente consoante a uma observação direta da realidade, conforme a perspectiva do observador. Tá vendo? É certo, pô. Numa sociedade pré-científica, sem os equipamentos e treinamentos advindos da ciência, a descrição do cosmos a seguir é, na verdade, uma descrição muito plausível da realidade, conforme os olhos de quem observa. Porra! Então, quer dizer, o cara tá enxergando o firmamento, né? O cara que tá, o hebreu, né? Vou botar aqui Moisés, Josué, Davi, o povo tava vendo o firmamento, né? Uma barreira sólida lá nas alturas. Perfeito. Show de bola. O povo tava vendo águas acima do firmamento. Massa. Esse argumento é top. O povo tá vendo ali a morada de Deus acima das águas. Por que ia citar água, velho? Acima do firmamento? Qual a lógica? Qual a lógica, velho? O povo tá vendo o Sheol, né? Também. Os pilares da terra, que ninguém chegou nos confins da terra, a não ser Enoque, que é descrito inclusive aqui. Aí o pessoal vai ver e vai descrever as montanhas, né? Como tá aí na cosmologia. Né? Aqui, ó. Pilares do céu, ó. Pilares do céu. Aí o pessoal vai pegar aí e vai descrever porque eles viram, né? Não é o limite do observador? É o estado da arte e da ciência da época. Esta descrição do mundo e dos fenômenos é conhecida como perspectiva fenomenológica ou linguagem fenomenológica. E foi assim que os autores bíblicos escreveram sobre a natureza. Por exemplo, o sol se move no céu e não a terra. Esta concepção perdurou nas sociedades humanas até o século XVII e foi na realidade a base de todo o problema de Galileu com a igreja. Não, beleza, você falar que o sol se move no céu, concordo, né, que é natural que uma sociedade pré-científica, você olhar o sol e você afirmar que o sol está se movendo porque você está vendo isso, tudo bem, aí eu concordo. Mas não, o argumento quebra
quando você narra o firmamento e águas acima do firmamento, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui o... Boa, não vai dar para eu abrir aqui agora o... Mas eu posso pegar minha Bíblia aqui, ó. A gigantona, tá? Por exemplo. E eu posso descrever aqui, ó, o que eu já falei a respeito do que quebra também esse argumento é o seguinte, ó. Os dois grandes luzeiros, ó, o Sol e a Lua, embora menores que as estrelas, são considerados maiores porque assim aparecem aos homens. Bom, então, do ponto de vista do teólogo aí, né? Já que é do ponto de vista de quem observa, então como é que o povo antigo ia saber que a estrela é maior do que o Sol, mas o Sol está maior porque está mais perto? Como é que eles iam ter esse entendimento? Então é óbvio que alguém explicou isso para eles. Que, na minha opinião, são os anjos, né? Tanto os que permaneceram fiéis ao Criador, quanto aqueles que traíram o Criador, corrompendo a humanidade com conhecimento proibido. Não é isso? Então, embora não declarando... o que a gente vê aqui, pessoal, é o que eu já falei para vocês aí, né? Então você vê que ele vai trazer o texto bíblico, ele está sendo até sincero, está usando as palavras corretas, a cosmologia correta, mas você vê que ele está direcionando para menosprezar este conhecimento, tá? Embora não declarando explicitamente, a Bíblia entende a Terra como plana. Olha só, né? Se eu soubesse disso aqui quando fui debater com o pastor César, né? Era mais uma evidência aqui, ó. Que é o próprio curso de teologia, o cara tá aqui, ó. Embora não declarando explicitamente, a Bíblia entende a Terra como plana. Cadê o Marcos Eberlin agora? Cadê o Rodrigo Silva? A palavra terra aparece mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento. Nunca é sugerida a ideia de esfericidade. Pronto. Aí, velho, é isso que eu falo. Esse cara, ele tem meu respeito, velho. Por quê? Ele tá sendo honesto. Ele não concorda com o formato da Terra. Ele não concorda com a cosmologia bíblica. Mas ele está afirmando que a Bíblia trata, sim. Mas o que ele está dizendo aqui? Intrinsecamente, que a Bíblia está errada. Pronto, meu amigo. Show de bola. Você acha que a Bíblia está errada? Tranquilo, irmão. Siga seu caminho. Agora não venha para cá querer distorcer os versículos bíblicos, não, pô. Como Marcos Eberlin faz, por exemplo, quando ele cita lá o Salmo 19:1, que diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Aí Marcos Eberlin chega nos podcasts, chega nos programas e fala o que? Os céus proclamam a glória de Deus e o universo a obra de suas mãos. Entendeu? Aí como é que um cara desse vai ter meu respeito, velho? A gente respeita, beleza, né? Mas vai ser criticado por mim sempre, pô. Então vou ler de novo aqui, ó. Embora não declarando explicitamente, porque na Bíblia realmente não tem o nome, a Terra é plana. A Bíblia entende a Terra como plana. A palavra Terra aparece mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento. Nunca é sugerida a ideia de esfericidade. Perfeito. Perfeito. Nos textos que afirmam Deus como Criador, por exemplo, né, seria perfeitamente normal comparar a Terra com uma esfera, bola ou até mesmo uma fruta, mas isso nunca acontece. Pô, velho, que top, viu? Ao contrário, ó, o universo na Bíblia é comparado a uma tenda, com a Terra como seu chão. Jesus, ao ser tentado por Satanás, também sobe no alto de uma montanha e de lá avista todos os reinos do mundo. Algo só possível, teoricamente, com uma terra
em formato plano. A Terra é circular e é circundada por um mar. Pessoal, lembrando aqui, tá? Esse teólogo aqui, nesse trabalho, ele não concorda com isso, tá? Ele está sendo sincero aqui nesse capítulo, página 94, mas ele não concorda desse ponto de vista. Ele acha que a Bíblia está errada, mas ele está sendo sincero aqui nas suas palavras, beleza? Para depois, né, alguém pegar aqui e distorcer e tal, não sei, beleza? A Terra é circular e é circundada por um mar. Ó, aí ele diz aqui, Provérbios, tal, Jó, descreve a criação do mundo, aquele afirmando que Deus traçava um círculo sobre a face do abismo. E abismo, como eu já falei, né, significa águas profundas, né? Ele estende, e este, dizendo claramente, marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e a trevas se confinam. E o já mencionado texto de Isaías 40:22 também declara uma terra circular, né? É ele que está assentado sobre o círculo da terra, só que na verdade a palavra correta é cúpula, tá? Cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nelas habitar. Esta concepção da terra como plana, circular e circundada por um mar, também é confirmada pelo célebre mapa mundi babilônico, que data de aproximadamente 500 a.C., encontrado. Esse vídeo eu vou mandar até para um cara no Instagram, que fica toda hora mandando, dizendo que os babilônicos já falavam que a Terra era uma esfera. Aí eu pego o mapa mundi, mostro para ele a cosmologia babilônica e o cara continua negando. Eu vou mandar esse vídeo para ele aqui, para ele assistir. Aí, velho, ó. Você aí, o que eu fico mandando, né? Vai namorar, pô. Vai transar. O cara 3 da manhã mandando mensagem para mim, pô. Aqui, ó. O mapa babilônico também fala que a Terra é plana. Tese de mestrado aqui, ó. Aí, vai dizer que o cara tá errado? Aí, ó. A mesma imagem que ele me mandou. Tá vendo? Ó, este incrível mapa mostra claramente, dentre outras coisas interessantíssimas, o mar circundando todo o mundo conhecido, mostrando no mapa como... E aí, velho, aquela galera que fica dizendo que a Bíblia não fala que a Terra é plana. E aí, vocês vão dizer que o cara aqui na tese de mestrado tá errado? Porque o cara aqui tá sendo sincero. Ele diz que a Terra é formato plano, circular e circundado por águas com firmamento em volta, mas ele discorda. Ele acha que a Bíblia está errada, pô. Certo? E aí, vocês que falam aí, vai dizer o que agora? Ah, o cara está errado também? Um detalhe, é muito mais louvável o cara que é opositor da teoria. Eles sabem que a Bíblia é uma base forte para nossa sustentação. É muito mais louvável vocês dizerem isso, pô. Não, pô, mas a Bíblia tá errada, pô. É muito mais louvável vocês fazerem isso do que vocês ficarem dizendo que não. A Bíblia não quer dizer que é terra plana, não. A Bíblia fala que é esférica. Como o pastor fez lá no debate. Ridículo aquilo ali. Tá? Por causa disso é que a escritura frequentemente se refere à expressão confins da terra, ó, pois na concepção do mundo antigo, cidades litorâneas ficavam próximos ao fim da terra. Isaías 41, 8, 9 afirma que Deus chamou Abraão aos confins da terra quando habitava em Ur dos caldeus, e o próprio Jesus fala da rainha de Sabá, que também veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Terra imóvel. A Bíblia registra 3 vezes que o mundo se acha firmado, de modo que não se pode abalar. A estabilidade da terra é entendida como a de um prédio firmado em sólidas fundações, que é exatamente como os autores registram quando falam dos fundamentos da terra. E os fundamentos da terra, lá no debate, né? Foi o que o Eberlin disse que não, os fundamentos da Terra significam os fundamentos físico-químicos, né? E as colunas, e os alicerces, significa o quê? Não é isso? Aí tem toda uma distorção, toda uma parte mirabolante, né? Para distorcer o texto bíblico, para tentar encaixar dentro do modelo heliocêntrico, né, velho?
Por isso que não dá, pessoal, para coincidir o que esse cara vai fazer aqui nessa tese de mestrado dele, né? Não dá para coincidir a parte teológica com a ciência evolucionista, tá? Especificamente evolucionista. Não tem como. Um é um, outro é outro. Acabou. Escolha seu lado. Uma sólida estrutura circular, uma abóbada, domo ou cúpula, chamada na Vulgata de firmamentum. Por isso, o português firmamento segurava um corpo de água acima da terra. Salmo 148,4 não deixa dúvidas. Olha aí. Não deixa dúvidas. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Está errado aqui, né? Sobre o firmamento. Criando no segundo dia da criação, o firmamento separava, conforme explicitamente afirma o texto bíblico de Gênesis 1, 6, 8, as águas de cima, as águas de baixo. Biblicamente, não há como negar a compreensão de clara existência dessa estrutura. E talvez seja a maior dificuldade da argumentação criacionista, que continua a procurar diferentes interpretações para esta estrutura tão claramente descrita na Bíblia. Olha que interessante ele está colocando aqui, ó, pessoal. Ele já colocou o texto bíblico contra nós. Por quê? Ele está dizendo aqui o seguinte, que o firmamento, que é o segundo dia da criação de Deus, ó, é a maior dificuldade da argumentação criacionista. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos provar a existência dessa estrutura. Show de bola, né, velho? Porra, velho, eu gostei desse cara, velho. Entendeu? Isso sim é um entendimento bíblico real. Ele mesmo discordando. Olha que interessante, velho. Ao invés de você negar que existe um firmamento, olha o que ele está falando aqui, ó. Não, firmamento existe, está na Bíblia. Não há como negar. Você prova que o firmamento existe? Pronto. Me botou contra a parede aqui. Entendeu? Aí eu ia ter que fazer o quê? Não, realmente, né? Como é que eu vou chegar no firmamento? Como é que eu vou provar que existe o firmamento? Né? Aí eu ia ter que usar aquela argumentação da fé. O fundo do mar, os limites da terra e o céu, humanamente impossíveis, devido à grandiosidade do nosso mundo. Então, da mesma forma que eu desconheço o fundo do mar, da mesma forma que eu desconheço os limites da terra, como é que eu vou conhecer o limite do firmamento? Tem como. Mas entra a minha crença aí agora. Não acredito que existe sim o firmamento. A Bíblia está certa em tantos pontos, porque vai estar errada sobre o formato da Terra. Mas esse aqui é o argumento padrão. É esse aqui, ó. Que continua a procurar diferentes interpretações para esta estrutura tão claramente descrita na Bíblia. Tão claramente descrita na Bíblia. Conforme já brevemente abordamos, a palavra firmamento é a hebraica rakia, derivada do verbo rakiá, que é usada em dois contextos apenas na Bíblia. Aplanando metais, batendo-os como um martelo para formar finas folhas, lâminas, né, de metal. E o contexto da criação do céu, conforme Jó: acaso podes, como ele, estender o firmamento, que é sólido como um espelho de bronze fundido? Há mais um texto que usa o substantivo rakia, derivado de raka, também a ideia de laminar ou aplainar, os incensários daqueles que pecaram contra suas almas, aqueles que se façam chapas de obra batida para cobertura no altar. Pô, ele vai bem completão, né, velho? Ó, esses textos deixam claro pelo uso que sim, o firmamento era entendido como uma estrutura sólida que Deus havia espalhado como quem espalha um metal, batendo, abrindo, formando uma gigantesca chapa como de metal, tá? Não é de metal. Exatamente como aparenta ser aos olhos do observador. Dessa cúpula, ou abóbada, a chuva, obviamente, que já é um oceano de águas acima do firmamento, caía pelas janelas do céu, como mostra em Gênesis 7:1, e as janelas se abriram, né? Mas no caso a janela se abriu aqui, velho, foi pro dilúvio, não é a chuva normal, tá? Aí aqui agora ele errou.
É importante lembrar que esta noção de um oceano acima da abóbada celeste é extremamente lógica numa sociedade que não dispõe de ferramentas da ciência moderna. Aqui também eu discordo. Não é lógica coisa nenhuma. Quem é que vai chegar e vai dizer... Pegue um cara... Faz o seguinte, ó. Vamos imaginar o seguinte, ó, pessoal. Vamos pensar comigo aqui. Você chega lá no sertão. Aquele cara analfabeto, sabe? Cara humilde. Não teve acesso à educação. E você pergunta, como é que um cara daquele vai dizer que tem águas acima do firmamento, águas lá em cima? Porque ele não tem conhecimento científico. Assim como o povo hebreu também não tinha conhecimento científico. Assim como os maias também não tinham conhecimento científico. Óbvio, né? Eles tinham. Mas vocês entenderam qual é a minha colocação, né? Tô pensando como ele aqui. Então como é que a gente vai olhar para o céu azulzão lá? Depois das nuvens, subindo. Como é que eu vou dizer que tem uma estrutura sólida lá em cima, se não dá para ver? E depois dessa estrutura tem água, se não dá para ver? Então como é que eu vou dizer que é importante lembrar que essa noção de um oceano acima da abóbada celeste é extremamente lógica? Claro que não é lógica, irmão. Lógico é você dizer que o Sol se movimenta, você sendo contra, aí tudo bem. Mas você dizer que esse ponto de vista é lógico, não é. Ela é consoante com simples observação. Aí eu discordo. Pois a água dos oceanos terrestres parece azul, assim como o céu. Portanto, nada mais natural que haver um oceano acima de uma estrutura rígida. Aí eu discordo. Ainda mais porque, de vez em quando, a água desce do oceano e cai aqui embaixo. Aí é um pensamento esdrúxulo, né, que não faz sentido nenhum, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo aqui, tá? Tem muita coisa, ó. Concordismo científico em Gênesis, tá? Eu vou fazer a parte 3 desse vídeo, mostrando essa parte aqui, até porque ele vai usar a ciência para discordar o ponto de vista científico de Gênesis, tá bom? Então vou finalizar o vídeo por aqui, até para não ficar um vídeo também muito longo, tá? Aqui não tá nem dizendo mais ou menos quanto é de gravação. Ah, tá aqui, 37 minutos, tá? E antes disso, então, eu vou mais uma vez pedir para vocês, tá? Curtirem o canal, divulgar o canal também, tá bom? Seguir a página, tá? Tem área aí de membro, quem quiser colaborar, certo? E as outras redes sociais vocês podem vir aqui, ó, em links, e vai estar aqui, ó, os links das outras plataformas que eu atuo. Instagram, TikTok, o site e um canal reserva aqui é o Vitor PFC, onde eu coloco os vídeos na vertical, tá? Os mesmos vídeos que eu posto no Instagram e no TikTok. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus, tá? Se inscrevam no canal e acompanhem também os trabalhos nas lives. Beleza? Forte abraço aí, meus irmãos.